Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Globotechcast, seu podcast de tecnologia, inovação e agilidade aqui na Globo. Ótimo estar com vocês, eu sou Vitor Patané e hoje vou aqui trocar com os nossos colegas aqui para a gente trocar, falar um pouco mais sobre tecnologia, inovação, agilidade. Vamos ver o que a Globo está fazendo, o que está vindo de novo por aí, hoje com um convidado super especial. Vamos estar fazendo, mas antes, vou falar aqui para vocês um pouquinho da iniciativa, o que é o Globotechcast. Gente, a nossa missão aqui como Globotechcast é atualizar você do que está acontecendo dentro e fora da Globo, nesse universo de tecnologia, nesse universo de agilidade, nesse universo de inovação que a Globo traz para a gente aqui. Espero que vocês aproveitem, fiquem com a gente até o final aí, para a gente estar fazendo essas trocas hoje juntos aí. E lembrar que esta iniciativa é patrocinada por Você Mais Ágil, eu, Globotech, Estratégia e Tecnologia. Bem, a galera que está aqui hoje, que está assistindo a gente, já deve ter participado aí da votação do tema. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre inovação, vamos estar falando sobre a tecnologia e sobre o próprio podcast aqui, por que não? E a gente vai ter aqui a presença super especial do Igor Macaúbas, que vai estar trazendo para a gente aqui um pouco mais sobre esse universo de inovação, esse universo de tecnologia, falar também sobre as plataformas, enfim, vai ter muita coisa boa, então fiquem com a gente até o final. Quero falar agora e trazer aqui as pessoas que estão participando dessa iniciativa. É um time enorme, é um time super engajado, o pessoal está super contente com essa iniciativa, então vamos lá, espero que estejam todos aqui na minha lista, mas vamos trazer aqui todo mundo um por um. Vou trazer aqui, abrir para se apresentar, Leandro Jardim. Seja muito bem-vindo, Leandro. Opa, beleza, galera? Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito bacana a gente estar participando aqui dessa mesa, cara, só com fera, só gente fera. Mandou muito bem aqui na abertura, Patané. Opa, tamo junto. E é legal a gente vendo a coisa acontecer, né? Um produto nosso aqui, né? O podcast é um produto nosso, uma ideia, assim, muito maneira. Inteligência coletiva total, em pouco tempo a gente botou a ideia no ar aqui e é muito legal, tô doido para ouvir o Igor e ouvir a galera aí. Decolando, vamos lá. Jorge Morgado, meu amigo, tá por aí, meu querido? E aí, Vitor, tudo bem? Bom dia, pessoal. Estamos aí, vamos em frente, super empolgado aí. Tecnologia, inovação e agilidade, esse é o foco. Show de bola! Estamos aqui com o Rômulo também, que está aqui nos apoiando. O Rômulo está aí online com a gente. Grande Rômulo. E aí, pessoal, beleza? Bom dia. Agradeço a participação aí de todos. Vocês têm uma manhã maravilhosa, com muita inovação, agilidade. Vamos juntos aí. Maravilha! Temos aqui também com a gente Carla Krieger. Aqui Bom conosco. dia, pessoal, sem voz. Alguém me ouve? Venha Galera, para a luz, muito bacana a iniciativa, a gente está super feliz em estar aqui. Andréia Lamy, eu vou ficar no chat. Mande perguntas, não estou conseguindo falar, mas consigo escrever. Então, vamos mandar pergunta aí para a galera, que o papo vai estar muito legal. Show de bola, show de bola. Vamos continuando, aqui tem gente. Estamos com a Carolina Bezerra também, está aqui com a gente, nos apoiando aqui nesse suporte. Bom dia, Carol. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês. É uma excelente iniciativa. Tamo junto. Show, show. Samuel não pôde estar com a gente, mas Samuel Tomé também integra este time aqui. E todas as pessoas que estão nos apoiando aí. Tem o Felipe Paz também, que não está aqui, não estou vendo ele aqui, mas logo estará conosco, está aí nos próximos episódios. Lembrando que este é um piloto e logo teremos mais episódios. É isso aí, gente, vai ter muito mais. A ideia é que esse podcast aqui tenha uma recorrência para vocês poderem acompanhar com a gente, poderem entender tudo que está rolando. E agora, rufem os tambores, não temos tambores ainda, mas teremos logo teremos tambores, muito bom, muito bom. E quero trazer aqui ao palco do Globotechcast, meu amigo Igor Macaúbas. Igor, seja bem-vindo, mestre. Que bom ter você aqui com a gente aí. Se apresente aí, mestre. O palco é seu. Valeu, obrigado, Vitor. Bom, pessoal, um prazer imenso estar aqui, né, fazendo a estreia dessa iniciativa que eu acho, assim, quando o Leandro veio conversar comigo, eu falei, cara, por favor, vamos fazer. É super importante a gente mostrar, né, para fora
e para dentro também, né? Tudo que a gente está construindo aqui dentro. A gente tem um portfólio gigantesco de projetos, de produtos, de iniciativas, e muitas vezes o que fica aparente é só a pontinha do iceberg, né? Tem tanta coisa ali por trás, né, que faz essa máquina funcionar, que faz a gente entregar o nosso conteúdo de qualidade, os nossos streams, as nossas produções. E eu acho muito, muito legal a gente ter um canal para conversar e divulgar isso para todo mundo, né? Eu acho que é uma iniciativa louvável. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Show. Igor, vamos começar então, né? Aqui, ó, só para vocês entenderem a dinâmica, aqui os nossos compadres, compatriotas, nossos amigos que estão aqui vão estar interagindo com a gente, o pessoal que está aqui na sala, mas também vai ter muita troca com a galera que está no online assistindo, então peço, mandem perguntas, galera, as meninas estão lá já apostos para ver as perguntas de vocês e mandarem aqui para a gente, mandar para o Igor, ou qualquer um de nós que estiver aqui que puder colaborar, vamos junto, vamos entender, tá? E daí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pedir aqui para o Igor trazer aqui para a gente, fazer uma introdução dessa iniciativa incrível, falar um pouco para a gente sobre o que são as plataformas digitais e como é que elas colaboram aqui para o nosso ecossistema Globo. Legal. Essa é uma pergunta excelente para começar, Vitor, porque as plataformas digitais, elas funcionam como uma fundação de tecnologia para a construção dos nossos produtos digitais. Esse é o elevator pitch, quando você pergunta o que é uma plataforma digital. E expandindo um pouco mais o elevator pitch, porque ainda, graças a Deus, temos mais tempo do que uma viagem de elevador para falar aqui, as plataformas digitais, elas constroem funções, APIs, SDKs, que são utilizadas pelos nossos produtos para a construção das experiências que a gente entrega para os nossos usuários, né? E essas funções, normalmente, são coisas em comum que todos os produtos necessitam, né? Então, vou dar um exemplo bem tangível, né? O Cartola precisa de login. Você precisa entrar lá com o seu usuário e senha para poder acessar o Cartola. O Globoplay precisa de login. Os produtos pagos, né? Por exemplo, o jornal O Globo precisa de login. Faz sentido cada produto desse construir sua plataforma de autorização e autenticação? Não faz, né? Então, a gente tem o Globo ID, que é uma das plataformas digitais, e é uma plataforma transversal e que entrega esse serviço de single sign-on para todos os nossos produtos, né? Isso acelera muito o desenvolvimento das nossas soluções. É uma alavanca que causa um impacto cross em praticamente todos os produtos que a gente tem na Globo, né? Todos os produtos digitais da Globo. E, obviamente, é um ganho de eficiência imenso no nosso processo de desenvolvimento, né? A gente tem uma função ali de login e todo mundo se aproveita dessa função, e é a mesma coisa quando a gente olha para as outras plataformas. A gente tem, por exemplo, o Backstage, né? O que é o Backstage? É a nossa plataforma de CMA as a Service e interatividade. Então, a gente tem, por exemplo, cobertura ao vivo de eventos, né? A gente faz isso no G1, a gente faz isso no Globo Esporte, a gente faz isso no G-Show. Não faz sentido cada um deles construir a sua própria visão de cobertura de eventos, né? Então, o Backstage, via o seu braço ali de interatividade, entrega esse serviço de cobertura, né? E o que os produtos constroem em cima desse serviço são as interfaces, as experiências e as coisas que são específicas e particulares de cada um desses produtos, né? As plataformas, elas têm a missão de serem extensíveis, né? Porque a gente sabe que cada produto tem a sua particularidade. A gente não quer construir uma visão de plataforma que limite a evolução dos produtos. É muito pelo contrário, né? A gente tem que servir como alavanca para que os produtos consigam construir as suas experiências específicas, mas sem precisar reinventar a roda toda vez que eles precisarem de uma função, né? E a terceira plataforma é a plataforma de vídeos, né? Que, na visão do usuário, ela é materializada através do player. Todo mundo tem contato ali, quando entra num site ou quando entra num app nosso, com o player de vídeos. O player de vídeos é digamos assim, a porta de entrada da plataforma de vídeos, e ali por baixo tem uma quantidade gigantesca de tecnologia para fazer esse stream tocar, para a gente coletar os dados de telemetria, se o streaming está tocando bem ou não,
os dados de navegação e behavior do usuário, né, o comportamento do usuário, se ele navegou em vídeos de esportes ou navegou em vídeos de entretenimento, porque a gente consegue depois entregar uma recomendação customizada para ele também, recomendação personalizada. Então, a plataforma de vídeos também é um arcabouço ali gigantesco de soluções e tem muita coisa por trás disso, né? Tem APIs que os produtos usam para construir a oferta, o catálogo do vídeo em si, né? Quais são os vídeos, né? Temos APIs para saber qual que é o jornal, qual que é os clipes do Jornal Nacional de ontem, né? Então, isso tudo está dentro desse arcabouço aí de plataformas e a gente não precisa ficar reinventando a roda cada vez que a gente tem um novo produto para lançar, né? Um exemplo bem legal, o GigaGlobe, um produto bem recente que a gente lançou, ele se beneficiou de todas essas plataformas na sua evolução. A gente lançou o produto muito rápido. Ele usou o Globo ID para fazer a parte de login, usou a plataforma de vídeos para a parte de streaming de vídeos, usou o Backstage para fazer toda a parte de CMS e administração da solução, né? E aí construiu em cima dessas soluções um BFF, né, que a gente chama de o Backend for Front-End, e entregou o GigaGlobe, que é um super produto novo que ataca um nicho ali que até então a gente não tinha nenhum produto digital de SVOD, né, que atacasse, que é o nicho infantil. Show! Maravilha, Igor. Eu vou aproveitar aqui, se os nossos colegas aqui, alguma pergunta? Eu tenho uma curiosidade, Igor, em relação ao Globo ID. Você falou aí que o Globo ID é uma plataforma cross ali, vários produtos bebem daquela mesma fonte. Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância dele e como é que ele vem crescendo, né? A quantidade de Global ID vem crescendo e a importância da gente ter essa informação do usuário para, de repente, até pegando um gancho do que você falou, direcionar ali alguma propaganda ou algo do tipo. Quão importante é o Globo ID? Quão importante é esse ativo para a Globo hoje? Bacana. O Globo ID hoje, ele é a representação do nosso consumidor dentro do nosso ecossistema digital, né? Então, ele concentra, tem todos os dados PII, né, que a gente fala relativos à parte de informações pessoais, né? E a gente, obviamente, não fica passando os dados das pessoas por aí, né? A gente tem uma camada forte de anonimização do Globo ID, então a gente não sabe exatamente quem é aquela pessoa quando ela está navegando dentro do nosso portal, mas a gente consegue associar toda a atividade daquela pessoa em qualquer produto que ela passou ao Globo ID dela. Então a gente sabe se ela passou pelo G1 e assistiu um vídeo do Jornal Hoje, depois ela pulou para o G-Show, viu clipes da novela, depois ela pulou para o Globoplay e assistiu um episódio de uma série, né? A gente tem todo esse comportamento mapeado, inclusive quando ela navega nos nossos portais de notícias também, quando ela lê notícias, se ela foi até o final na leitura da notícia ou não. Isso tudo gera um volume imenso de dados no nosso data lake. E isso é uma informação super preciosa, porque além de saber, né, quem é a pessoa, né, e a gente sabe também o comportamento dela, quais são as preferências dela, qual time que ela torce, né? Essa é informação que a gente pede no Cartola, no Premiere, a gente fica sabendo qual time de preferência dessa pessoa. Hoje a gente está com cerca de 120 milhões de Globo IDs na nossa base, que é um número bastante expressivo, né? E a gente tem adicionado mais features dentro para a gente melhorar o nosso nível de conhecimento do nosso usuário. A gente tem adicionado, não sei se todo mundo viu, quando a gente falou dos nossos OKRs, né, um mês atrás, eu acho, o Bruno comentou, né, a gente está aumentando a quantidade de dimensões que a gente conhece o nosso consumidor. Isso é super importante para a gente, porque ajuda a gente a fazer um advertising mais personalizado, a entregar uma experiência de uso mais customizada para o usuário, né? E a gente consegue, de uma forma bastante integrada, né, fazer a monetização e fazer a melhoria da experiência desse usuário, que nem sempre é um assinante, né? A gente tem 120 milhões de Globo IDs, nem todos são assinantes do Globoplay, né? Mas todos consomem conteúdo nas nossas propriedades.
Muito legal, muito legal. Aproveitar aqui, meu amigo Jorge, tem uma pergunta online aí? Tem uma pergunta aqui, sim. Tem uma pergunta aqui do Bergo. Mandou um abraço aí para você, Igor. Desejou sucesso. É o seguinte, cara. Como você já fez uma eleição na Globo, você acha que essa será a mais desafiadora de todos os tempos, em termos de cobertura online da Globo? Tem alguns eventos dentro da Globo que eles são muito emblemáticos, né? A eleição é um deles. A gente tem acho que na minha visão tem duas coisas que influenciam a forma como a cobertura da eleição ocorre, né? A primeira é o salto tecnológico, porque é um evento que não acontece todo ano, não acontece todo mês. Ele acontece de 2 em 2 anos e em tecnologia 2 anos é muito tempo, né? Então a gente lembra, por exemplo, 2 anos atrás não existia TikTok, ninguém falava disso. O que é TikTok, né? E hoje em dia é uma plataforma que está super relevante no nosso dia a dia. Então a eleição ela também conta com uma complexidade adicional que é trazida à mesa pela evolução da tecnologia. Não é mais como era antigamente, que você ia no jornal ver o dia do debate, sintonizava a sua TV, né, antes da era da internet, né? É sempre muito desafiador, porque tem questões políticas envolvidas, né, e é sempre muito complexo a gente navegar nesse mundo, e ainda mais como uma emissora de TV, como uma empresa de mídia, né, que a gente precisa entregar o conteúdo, a informação para o usuário da forma mais correta possível, né? A gente minimiza todos os vieses, entrega da melhor forma possível essa informação para o usuário. E tem um desafio bem grande de escala, né? Bem grande de escala, porque é um efeito rajada, né, que a gente já falou isso em alguns Globotech, lá no YouTube, vocês encontram lá, tem um sobre efeito rajada que é bem legal, particular do BBB, mas é um efeito rajada específico ali da apuração, né? Quando a gente abre a apuração, que os votos começam a ser contabilizados e o acesso que a gente recebe nas nossas propriedades digitais, em especial Globo.com e G1, é absurdo. É um nível de acesso absurdo. E a gente tem que ter capacidade, a gente tem que ter resiliência, tem que ter sistemas que consigam aguentar essa pancada, né? Já participei de algumas eleições, estou há 13 anos na Globo, então já fui do G1 um tempo também. Do ponto de vista de vídeo, também é um desafio, porque a gente tem os debates, né? É um desafio um pouco menor que a apuração, porque na apuração, nos debates, os debates também acontecem na TV aberta, né? Então sempre é uma divisão de audiência, né? Muitas pessoas terminam indo assistir na TV aberta, na TV por assinatura. Ainda é relevante, sim, né? A gente tem milhões de pessoas assistindo, por exemplo, as entrevistas do Bolsonaro e do Lula ali no Jornal Nacional, no digital, né, no online, mas também houve uma audiência significativa nas nossas propriedades tradicionais, né, TV aberta e TV paga para esses eventos. É um evento e assim, o aspecto da evolução da tecnologia torna a cobertura ainda mais complexa, né? A gente está cada vez mais com devices melhores, devices mais rápidos, novos recursos, né? Eu comentei no começo, TikTok, as próprias redes sociais evoluindo e mudando o tempo todo, né? E esse salto de tecnologia é um desafio para o time que faz o desenvolvimento das soluções para cobertura, sim. Acho que é um mundo bastante desafiador. Show. Igor, agora é uma curiosidade minha, até queria trazer aqui, pensando nas plataformas, né, como modelos, para empresas que pensam em trazer a tecnologia plataformizada, né, a importância, você já trouxe aqui para a gente, falou bastante da importância, o porquê ter uma plataforma, trouxe agora desafios. Quando você
estava lá desde o começo, participando da criação dessas plataformas, estava lá modelando isso. O que você percebeu ao longo dessa caminhada que foi realmente desafio? Assim, você falou, cara, isso aqui, a gente passou por isso, saiu do outro lado, teve um resultado. Você tem mais alguns desafios que gostaria de compartilhar aqui com a gente? Claro. Acho que dá para falar dá para resumir aqui alguns bullets, né? O primeiro é o desafio de escala, né? As plataformas, elas não lidam com a audiência ou com a escala de um produto específico, elas lidam com a escala de todos os produtos agregados, todos juntos ao mesmo tempo, tudo misturado, né? Então não é o jogo do Flamengo no Globo Esporte gera um surto de audiência ali e uma carga em cima do portal do Globo Esporte, né? Eleições, vai para o G1, né? Quando tem alguma questão ali de Big Brother, G-Show, né? G-Show e Globoplay normalmente dividem essa carga ali por causa do streaming ao vivo. Nas plataformas chega tudo, né? Se estiver tendo alguma coisa simultânea, é tudo junto e misturado. Eu fico brincando que o jornalismo de 2 em 2 anos tem a Copa do Mundo deles, Olimpíadas e Copa do Mundo para os esportes, né? Também acontece ali nessa cadência de 2 em 2 anos. G-Show tem todo ano o BBB, a gente tem tudo. O tempo todo. O tempo todo. Então todo ano tem BBB, todo ano, né, tem uma Copa, todo ano tem uma eleição, todo ano tem Então, nas plataformas digitais a gente sofre com todo esse ganho aí de escala e abrangência. Um outro ponto que eu acho que foi um aprendizado importante nesse período é a questão, acho que são dois pontos em um, né? Primeiro, a questão da extensibilidade. A gente tem que ser extensível, as plataformas precisam ser plugáveis, eu não posso construir uma solução que seja monolítica, uma solução que seja limitada, né? Então, a questão da gente construir versões dos nossos SDKs que permitam customização, que permitam que eles sejam plugados em soluções diferentes, né? Imagina o GigaGlobe, cara, a interface do player é totalmente diferente. Não tem como ser aquela interface que a gente usa no Globoplay, no G1, no GE e no G-Show. É uma interface para criança, né? Então, assim, a criança tem aquele dedo menos, a coordenação motora menos fina, né? O botão tem que ser maior, não dá para ter algumas funcionalidades que o nosso player de vídeo normalmente tem. Então, assim, se o player não fosse plugável, o GigaGlobe não teria sido possível, né? E aí, junto com essa questão do ser plugável, vem o último ponto, que é a questão do Developer Experience, né? Plataformas digitais, elas constroem soluções também para os nossos usuários finais, né? Porque o usuário, no final, ele está ali usando o Globo ID, está usando as soluções do Backstage, a votação é um dos assets do Backstage também, lá do time de interatividade, o player de vídeos na plataforma de vídeo. Então tem um aspecto ali de usabilidade para o usuário final, mas tem um aspecto super importante para o nosso desenvolvedor interno, né? Nosso público interno de desenvolvimento precisa ter uma experiência de desenvolvimento boa nas plataformas digitais. Senão a gente não consegue construir essa plugabilidade, né? A gente vai construir um negócio que toda vez que eu preciso fazer uma evolução demanda um caminhão de tempo dos nossos desenvolvedores. Não pode, tem que ser uma coisa... É como se você fosse ali no nosso benchmark, né? A gente se compara muito, a gente olha muito para como outras big techs atuam, né? Você chega lá num site tipo para desenvolvedores do Google, por exemplo, tem lá uma documentação com API, com Swagger. A gente tenta seguir esse mesmo modelo, né? A gente entregar uma experiência que seja self-service e que a gente consiga ter uma visão bem bacana ali de developer experience para que os nossos desenvolvedores, o nosso público interno de tecnologia tenham uma experiência boa também ao utilizar e construir soluções em torno das plataformas. Show de bola. Inclusive, né, eu gosto da analogia que fala que se eu tivesse que fazer um bolo, né, que esse bolo fosse um novo produto digital, com certeza seria no supermercado das plataformas que eu compraria tudo que eu preciso para poder fazer esse bolo. Isso aí. Vitor, tem mais uma perguntinha aqui do pessoal. Manda bala. Igor, é a pergunta do Sérgio Romero, tá? Queria que você falasse um pouco sobre a expansão da nossa CDN.
e a importância das regionais e afiliadas nesse processo. Comenta um pouquinho aí pra gente. Legal. E eu vou deixar aqui uma dica, essa para o nosso público interno principalmente. Ontem teve um Tech Talk sobre CDN. Eu fiz a abertura, o Nedmar e o Marco Santana, do nosso time de desenvolvimento de infraestrutura, fizeram uma apresentação incrível sobre a CDN, falando todos os detalhes, por que a gente decidiu ir por um caminho, por que a gente decidiu ir por outro caminho. Tá? Então, isso vai estar gravado no nosso talks. Agora eu não lembro o URL, mas a gente vai resgatar aqui o URL e depois coloca aqui no chat, por favor, pessoal. Recomendo, hein? Eu estava lá, foi sensacional, foi muito didático, vale a pena, pessoal, acompanhar. Gostei muito, Igor. Parabéns aí pela iniciativa de todos lá também. Legal, mas enfim, vou comentar aqui um pouco sobre a questão da CDN, né? A gente começou a nossa jornada de vídeo, de streaming na internet muito cedo, né? Então, eu até brinco com algumas pessoas que eu digo, cara, a Globo começou a fazer OTT antes do OTT ser uma coisa. Antes disso existir, a gente já fazia, né? Acho que o nosso primeiro produto de assinatura foi lançado ali em 2002, se não me engano, que era o Globo Media Center, onde a gente colocava os capítulos da novela para os assinantes do ispglobo.com. Isso aí vai... Quem lembra disso vai denunciar a idade aí. Esquece isso, esquece isso. Para, ISP, meu Deus do céu. Pois é. Isso aí tem um tempo. Só quem viveu sabe, né, Igor? Né? Então, assim, a gente tinha esse produto de assinatura, né, com os conteúdos das novelas. Na época, cara, demorava uma vida para a novela subir, 2 dias depois só. Era uma confusão danada. A gente não tinha o nível de sofisticação que a gente tem hoje, por exemplo, com a entrega do Globoplay, né? Mas era bem interessante. E em 2006, a gente fez a transmissão da primeira Copa digital, né, online, ainda usando um stack de tecnologia completamente diferente do que a gente usa hoje, que também denuncia a idade se você já instalou o Real Media Player no seu computador, né? Então a gente usou o stack da Real Media nessa época e a gente entregou a Copa em 2006 pela primeira vez. E eu lembro desse número, é um número bem emblemático. A gente chegou na marca de 140 mil streamings simultâneos. Ó, número que na época, cara, 2006 era um feito, né? Só que a gente teve muito problema de qualidade nessa entrega, porque na época a gente não tinha CDN, a gente usou CDN de terceiros nessa entrega, e em 2006 a internet era um pouquinho mais precária do que ela é hoje, né? Então, inclusive, os grandes provedores de CDN dessa época não tinham infraestrutura suficiente para dar conta da audiência que a gente gerou, né? E mesmo a gente sendo super tímido ali nos bitrates, acho que era 300 kbps o bitrate do vídeo. Acho que dava para ver a bola quadrada, assim, né? Aparecendo aqui, depois aqui, depois aqui. Né? Futebol do Atari, né? Era isso. Mas, cara, foi uma mega inovação, né? E aí, nessa época, a gente tomou a decisão de fazer diferente para 2010. Né? A gente, Copa de 2010, vamos se preparar. E aí, em 2009, a gente fez a inauguração do nosso POP de São Paulo. Né? Que a gente fez ali a instalação lá no prédio da Alameda Santos, onde ficava a redação do G1 original. Né? A gente colocou lá uma salinha, um pouco maior que essa sala que eu estou aqui, agora do podcast, colocou meia dúzia de servidores e a gente usou isso como o nosso primeiro braço ali de CDN. Né? A gente tinha um data center que ficava aqui no centro do Rio, no prédio da Embratel, e a gente abriu esse branch aí da nossa entrega de vídeo em São Paulo. Né? A gente conseguiu agregar bastante peering, os números da Copa de 2010 estão muito melhores, assim, a gente chegou, acho que foi a 450 mil usuários simultâneos, se não me engano, nessa entrega, que também foi um mega feito, né? E a qualidade percebida foi muito melhor. A gente chegou com um bitrate de 700 kilobytes, perdão, e foi muito bem recebido, né? E, assim, desde sempre, os nossos produtos de vídeo, por assinatura, eles eram companions, né? A gente tinha ali a assinatura do ISP e você ganhava a assinatura do conteúdo, né? A gente timidamente evoluiu a nossa entrega de
de vídeo na internet, até que a gente decidiu lançar o Globoplay, né? O Globoplay, como concebido ali, quando a gente lançou em 2015, o Globoplay, se não me engano, em novembro de 2015, ele era um produto que tinha como objetivo ser catch-up da TV Globo. Então, você ia ver no Globoplay a TV Globo de ontem. E a gente conseguiu fazer várias evoluções nessa época para o episódio da novela aparecer mais rápido, para a gente ter uma publicação mais bacana. Passamos por um grande shift de tecnologia também entre 2010 e 2015, né, que mudou praticamente tudo que todo o nosso stack de vídeo, ele foi transformado de novo, né? E a gente chegou, porque só para colocar, né? 2006 foi Real Media, 2010 foi Adobe, era na época do Flash, todo mundo tinha que instalar o pluginzinho do Flash para assistir, né? E aí em 2014, que foi a Copa seguinte, a gente já entregou usando os protocolos mais modernos, que são os que a gente usa até hoje, HLS 10, né? São os protocolos baseados em HTTP. Enfim, em 2015 a gente lançou o Globoplay e tinha esse propósito de ser um produto ali de catch-up para a TV Globo. A gente usou os nossos POPs nesse momento, tanto Rio e São Paulo, para fazer entrega desses conteúdos, né? E à medida que a base do Globoplay foi crescendo, a gente começou a ser questionado, né? Começou a receber muitas reclamações de qualidade, tá travando o vídeo, não toca, demora para tocar e etc. E assim, a gente saiu de uma base de centenas de milhares para uma base de múltiplos milhões, né? Nesse período aí, entre 2015 até hoje. Então, a gente precisou melhorar a qualidade da nossa entrega, né? Quando a gente construiu o BP do produto, e ainda mais ali em 2018, quando a gente fez a inclusão de conteúdos internacionais e transformou o Globoplay num produto SVOD mais competitivo, né, que não era só a TV Globo de ontem, a gente trouxe uma visão de que a gente iria voltar a usar CDNs externas para fazer a entrega do nosso conteúdo, né? Só que essa conta, olhando para o BP do produto ali de longo prazo, dava bilhão e pouco. E eu olhava para aquilo e ficava, cara, não dá, isso vai comer toda a margem do produto, é inviável a gente trabalhar desse jeito, né? E aí eu comecei a conversar com o Armênio na época, falando, Armênio, cara, a gente precisa ter uma forma melhor de fazer essa entrega de vídeos, né? O nosso volume ele é muito grande, né, pra gente confiar ali num provedor comercial único, então a gente vai ter que ter vários provedores comerciais usando para poder distribuir o nosso conteúdo. Tem uma complexidade para a gente conseguir garantir segurança, né, antipirataria, quando a gente trabalha com múltiplos provedores, porque cada um funciona de um jeito diferente. Fora o custo desse negócio que vai ser assim, inviável. Vai inviabilizar o produto, vai comer toda a margem que a gente gera no produto. E aí a gente começou a pensar em alternativas, né? E eu falei, cara, vamos lá, vamos entender quanto custa a gente construir a nossa própria CDN. E vamos ver se, comparativamente com o que a gente está construindo, com o que a gente pensou aqui no planejamento inicial, de usar uma CDN de terceiro, se o negócio para de pé, né? Se economicamente tem uma viabilidade. Então a gente começou por esse estudo de viabilidade econômica para entender, cara, fecha a conta ou não fecha? Quanto custa construir uma CDN? E uma das coisas que a gente viu nesse processo era que o maior custo, a conta mais cara, quando você pega um servidor e leva ele geograficamente para algum lugar, é onde você vai guardar aquele servidor. É o housing, o hosting daquele servidor. Essa é a conta mais cara, no final das contas. E assim, o hardware do servidor, cara, não é caro no final, quando você leva em conta o volume de dados que você vai entregar e etc., a capacidade que você está agregando. O custo do servidor em si, ele tende a ser ali marginal. Infraestrutura de rede, custo operacional de link, são custos que são consideráveis, mas não chega nem aos pés do custo que é fazer o housing dos servidores, né? E aí a gente parou para pensar nessa época e falou, cara, mas a gente tem... E assim, eu não posso guardar o servidor em qualquer lugar, né? Eu não posso levar para minha casa, colocar lá no closet. É toda uma infraestrutura, né? Com elétrica redundante, ar-condicionado. Tem toda uma infraestrutura que é necessária para a gente poder
deixar um servidor funcionando de forma saudável e acesso também às operadoras de telecom, né, Leandro? Assim, é importante que a gente consiga receber os links das operadoras nesse lugar, senão tem um servidor lá lindo, maravilhoso, mas não acontece nada com ele porque não tem conectividade, né? Então, nessa época a gente parou para pensar e falou, cara, mas espera aí, a gente tem uma rede enorme de afiliadas. A gente tem 120 e poucas afiliadas espalhadas pelo Brasil. Todas essas afiliadas, elas são retransmissoras da Globo. E o sinal da Globo não fica fora do ar. O sinal da Globo ele é 24/7, ele precisa de uma infraestrutura minimamente ali redundante, por menor que seja essa retransmissora, a gente tem que ter ar-condicionado redundante, power supply redundante, tem que ter controle de acesso, uma sala segura, né? Tem uma estrutura mínima ali que é necessária. Eu falei, cara, isso tudo já existe e já é um custo afundado. Eu usando ou não usando, vai continuar lá o custo. Não tem como, não tem uma mudança nesse negócio, né? Então, depois que a gente viu e aí na hora que a gente trabalhou os números ali, que a gente mastigou tudo até o final, e a gente olhou que a gente estava olhando para uma economia potencial ali na ordem de 650 milhões de reais no BP do produto, aí a gente falou, cara, acho que vale a pena. Em quantos anos? Caixinha bom, hein? Eram 7 anos o BP. Aí eu falei, cara, acho que vale a pena, né? A gente perseguir esse negócio aqui, né? Na época eu lembro que eu levei esse número pro Bacalhau e para o Raimundo, depois levei para a Rossana, e a Rossana falou, cara, faz isso agora, pelo amor de Deus. Né? E a gente teve o go-ahead ali para começar a fazer essa expansão, né? Levamos o primeiro braço da nossa CDN para Fortaleza. Foi o primeiro lugar onde a gente fez o deployment. E por que Fortaleza, tá, gente? Assim, Fortaleza tem a infraestrutura da TV Verdes Mares, que é uma afiliada nossa que tem um nível de maturidade tecnológica bem alto, né? Então eles têm um data center bem legal lá em Fortaleza. Em Fortaleza também fica o POP de uma empresa chamada Angola Cables, que é a empresa que a gente aluga um cabo submarino para chegar em Miami. Então tá na esquina ali da nossa infraestrutura. E a TV Verdes Mares, que é o nosso afiliado de Fortaleza, fica a 1,5 km do POP da Angola Cables. Então é ainda mais propício, né? Útil ao agradável. Útil ao agradável. E era uma região da cidade central que tem muita infraestrutura de fibra perto, né? Então, quando a gente foi e instalou o nosso primeiro POP lá em Fortaleza, a gente aproximou todas as operadoras de telecom e falou, cara, conecta aqui, traz para cá teu uplink, traz para cá teu uplink. E a gente começou a observar os efeitos, né? Que a gente já tinha a fundamentação econômica, né? Então, vamos colocar, vai funcionar. Tecnicamente, né, impacto na experiência do usuário a gente não tinha mensurado ainda. Então, assim, vamos colocar o primeiro POP, vamos ver como é que esse POP vai se comportar. E aí a gente vai ter ainda mais uma confirmação de que essa é a melhor estratégia a ser seguida, né? Então, quando a gente instalou lá o POP em Fortaleza, a gente viu uma queda assim, muito grande nos nossos KPIs de qualidade, né? Uma queda, no caso, a queda é positiva, tá, gente? Aumento da qualidade percebida pelo usuário, né? A gente tem um KPI de qualidade de vídeo que a gente monitora chamado buffering, que é o tempo que o usuário fica assistindo aquela rodinha girando ali ao invés de ver vídeo. E a gente viu esse indicador cair quase pela metade quando a gente instalou um POP lá em Fortaleza, para as pessoas que estavam consumindo vídeo desse POP. E aí isso foi o segundo indicativo que a gente falou, cara, essa é uma estratégia campeã, né? Nesse mesmo tempo, a gente começou a olhar como os nossos grandes concorrentes aí de streaming faziam isso, né? As empresas americanas com dinheiro infinito e com alavancagem em câmbio, elas saíam espalhando servidores para tudo que era lugar. Você tem o ISP, tem 5 gigabits de tráfego, toma um servidor e coloca aí na tua infra. A gente não tem dinheiro infinito, a gente não tem como fazer isso, mas a gente terminou construindo uma estratégia de distribuição mista, né, onde a gente usa a infraestrutura das nossas afiliadas para hostear o que a gente chama de Tier 1 e Tier 2 da nossa CDN, né, sendo Tier 0 as nossas localidades aqui em São Paulo, né? Tier 1 são as afiliadas que têm um pouco mais de infraestrutura, normalmente as maiores capitais, né?
Então, Rio não, BH, Brasília, Recife, Fortaleza, Porto Alegre. Normalmente esses caras estão ali no nosso Tier 1. E Tier 2 se não me engano, a gente tem mais 11 afiliadas em Tier 2. Também, normalmente, capitais dos outros estados, né? E aí a gente começou também com a estratégia de tierização. Criamos mais um tier, que foi o Tier 3, para levar a capilaridade da nossa CDN também para dentro das operadoras, né? A gente percebia que, por exemplo, o Google, lá com o YouTube, o Netflix, eles levavam servidores para praticamente todos os lugares do mundo, do Brasil, né? Todo ISP tem um cache do Google, do Facebook ou do YouTube instalado lá dentro, ou do Netflix, perdão. E a gente falou que não, a gente também quer ter, mas a gente não tem dinheiro infinito, não dá para colocar em todos, né? E qual vai ser a nossa estratégia? Então, a gente foi com a estratégia do Tier 3 de colocar nos locais onde a gente percebia que tinha uma qualidade pior e um volume de tráfego considerável, né? Só que a nossa estratégia, como a gente tem uma capilaridade muito grande de pontos de presença, ela também beneficia o pequeno provedor, que é aquele que a gente não tem dinheiro para colocar o servidor dentro, aquele que tem um tráfegozinho menor, porque a gente termina se interconectando em praticamente todos os pontos de presença de troca de tráfego da internet brasileira. Então, o XBR lançou, anos atrás, lá a iniciativa dos PTTs, né, que são os pontos de troca de tráfego, onde você faz troca de tráfego sem ônus, né? Você leva lá o seu link, sua conectividade, e você consegue trocar tráfego. Isso é super importante para o desenvolvimento e evolução da internet brasileira, e é patrocinado pelo NIC e pelo XBR. E a gente levou praticamente conectividade dos nossos POPs para todos os, se não me engano, quase todos os pontos de presença, os pontos de troca de tráfego da internet brasileira. Então, o pequeno ISP, ele necessariamente vai estar ligado no PTT. E se a gente não tem grana para chegar lá e colocar um servidor dentro, a gente consegue beneficiar esse cara, porque a gente tá dentro do PTT, a gente está mais próximo de todo mundo, com essa estratégia, essa capilarização que a gente construiu. E aí o status atual, o pessoal falou um pouco ontem lá no Tech Talk, a gente está com 150 pontos de presença hoje da nossa CDN, né? Isso é um número bastante parrudo, assim, uma CDN bem grande. E o nosso próximo passo é a gente começar a monetizar a nossa capacidade ociosa. Chegar e falar, cara, eu tenho aqui uma CDN que é bastante resiliente, bastante grande, e eu vou começar agora a oferecer entrega de tráfego como um serviço também para o mercado. Eu acho que esse é o próximo passo natural depois que você constrói uma infraestrutura dessas. Show. Pô, que louco isso, hein? Mas 150 dá uma cobertura bem considerável, hein? Temos servidores em todos os locais, todos os estados do Brasil, inclusive no Acre e no Amapá. Caraca, bicho, a galera tá... Não, legal assim que pensando, né, como consumidor ali, o cara que está num local geograficamente bem longe aqui dos centros, né, dos grandes centros de Rio e São Paulo, acessando a internet através de um Internet Service Provider menor, né, que não seja um grande, ele consegue hoje, né, por conta de toda essa história que o Igor contou da capilaridade da nossa CDN, ter uma experiência legal acessando nossos produtos digitais, né? Muito bacana isso. Ou seja, não é porque eu moro longe que eu vou ter uma qualidade ruim. Exatamente. Muito bom, muito bom. Jorjão, tem mais uma aqui, pessoal. Tem mais uma aí para fechar? Estamos quase, mas vamos lá. Não, vamos lá, rapidinho, vamos aproveitar. Do público, tá? É notável que o benefício da implementação da agilidade na Globo, tanto em aspectos culturais quanto de alinhamento com a estratégia da empresa, é fato isso, né? A gente está tendo uma evolução extraordinária. Quais os desafios ainda temos nas áreas e mais tempo essa jornada terá? E quais as principais recomendações para as áreas que estão iniciando? Eu sou uma pessoa suspeita para falar porque eu trabalho com agilidade desde 2005. Né? Então tem um tempinho já aí na minha carreira que eu trabalho com isso. Eu vou dar um pouco aqui da minha visão, tá? Agilidade, quando a gente fala de
de ágil, né, a gente não pode olhar pelo aspecto puro ali do processo. Se você olha para um processo tipo Scrum, Kanban, e você fica muito preso ali dentro daquela caixinha, obviamente você vai ter um nível ali de sucesso e tal, mas o que você precisa absorver e internalizar é o manifesto e os princípios ágeis. A gente tem um manifesto lá com 4 valores e 12 princípios, né? Isso precisa ser internalizado por nós quando a gente começa a trabalhar com ágil, quando a gente muda a nossa forma de trabalhar. O ágil, ele não é só vamos fazer sprint, vamos fazer daily meeting, não é isso. O ágil na verdade, o processo ágil, ele existe para você incorporar e adotar os princípios e valores do manifesto ágil, né? Então, é para isso que existem os processos. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Jeff Sutherland lá, que é o cara que criou o Scrum, acho que em 2008, no Agile Conference da vida lá em Orlando. E eu estava conversando com ele na mesa de bar depois de uma palestra e eu falei para ele, cara, qual a sua visão? Me fala um pouco aí, qual foi a tua ideia? Ele, cara, eu criei o Scrum para você usar ele por 6 meses a 1 ano. Para você aprender a trabalhar atrás, seguindo os valores e os princípios do manifesto. Depois disso, você vai trabalhar com o processo que for, você vai evoluir, né? Aquele conceito lá do Lean também, do Churrari, né? Você começa seguindo by the book, depois você vai entendendo como é que o negócio funciona, vai internalizando aquilo, depois você vai construindo o seu próprio tempero ali em cima daquele negócio, sem perder de vista os princípios e os valores do Manifesto Ágil, né? Então, os processos ágeis, eles são uma ferramenta para você mudar a sua forma de trabalhar, né? A forma como você encara o trabalho no dia a dia, né? Isso para mim é a parte mais importante, mais fundamental de um processo ágil. A gente mudar a nossa forma de trabalhar, a gente evoluir e a gente ter aqueles valores em mente, aqueles princípios em mente, né? O maior desafio, na minha opinião, que veio aí junto com a Só Globo, é a gente fazer a gente pegar essas culturas de empresas completamente diferentes que existiam e misturar dentro desse caldeirão, né? O resultado que a gente tem hoje, no final das contas, são equipes com diferentes níveis de maturidade. Então, por exemplo, os times da Globo.com e alguns times da Horizonte, né, que era o braço digital da Globosat, eles já trabalhavam com agilidade há muitos anos. Então, o nível de maturidade dessa turma tá muito à frente. Tinham outros times que trabalhavam com waterfall até 2020, até a véspera da pandemia. E aí esses times, eles ainda estão iniciando ali a transição, estão entendendo e estão aprendendo como fazer a transição, né? Então, assim, acho que o maior desafio é esse, a gente conseguir trabalhar nesse mix cultural que a gente tem, né? Esse mix de níveis de maturidade e sair do outro lado de uma forma positiva, né? Então não é um negócio que tem que ser enfiado goela abaixo, não é uma coisa que a gente tem que fazer de forma forçada, né? O meu conselho é que a gente tenha, assim, os times que ainda estão iniciando nessa jornada, que eles olhem principalmente ali para o Manifesto Ágil e observem os valores e os princípios e olhem que se o seu dia a dia está alinhado com aquilo, né? Qual que é um princípio lá do Manifesto Ágil que a gente tem? Entregar software funcionando ao fim de cada sprint. Você está entregando? Não está? O que é que tem que fazer para estar? O que é que você precisa mudar no seu processo, no seu dia a dia de trabalho para isso acontecer, né? Então, acho que esse é o maior conselho que eu daria para essas equipes que estão começando. Olha para o manifesto, olha para os valores, olha para os princípios, né? Seu time está dando muito mais ênfase em ferramentas do que a pessoas. Começa a olhar mais para as pessoas, começa a olhar menos para a ferramenta, né? Que é o que está escrito lá no manifesto. Então, esse seria o meu conselho aqui para fechar esse nosso bate-papo. Fantástico, Igor. Isso aí é a importância da gente respeitar os contextos, né?
Afinal de contas, agilidade é meio, né? É isso aí. Agilidade é meio. Show de bola. Senhores, estamos aí pelo horário. Como é que estamos aí? Temos 5 minutinhos aí para fechar. Como é que tá, Jorjão? Você acha que tem mais alguma aí? Eu acho que tem aquela ultimazinha que vale fechar. a pena. Vale a pena tem uma para fechar, né? Vale a pena. Senta o braço. Vou chamar o Rômulo aí. Rômulo! Fala aí, pessoal, beleza? Então, eu gostaria de saber como é que tá a Globo do futuro. Pensando que já é realidade o 5G e a TV Transponder tá quase chegando aí. O que a Globo tá pensando nesse sentido? Nossa, essa pergunta é um podcast inteiro. resume só um pouquinho, que deixa aquele gostinho aí pra gente fazer o próximo. Aí. E uma pergunta, e uma resposta. Não, é isso aí. Assim, a Globo do futuro é o que a gente está trabalhando, que a gente está construindo hoje. Nossos projetos, os nossos produtos estão habilitando o futuro da Globo, né? TV 3.0 é o próximo passo. Nesse momento, a gente está colocando no ar em produção a TV 2.5. Né? Que não sei se todo mundo sabe, esse primeiro step aí da TV 2.5 que a gente construiu já possibilita a substituição de comerciais do nosso sinal linear do ar por comerciais personalizados através da via digital. E isso já está indo em produção para a Praça de São Paulo, por exemplo, muito em breve. Tá? A gente vai evoluir essa entrega, sim, com a TV 3.0, trazendo mais funcionalidades, trazendo todo o DTV, o stack DTV novo do Ginga para a mesa também, com interatividade, com muito mais possibilidades aí que a gente vai conseguir abrir, áudio imersivo também, né, MPH. Então, essa é a nossa construção ali para essa entrega no linear, né? No digital, a gente fez, uns 2 meses atrás, o lançamento aí de Pantanal, né? E fomos o primeiro OTT do mundo a oferecer conteúdo 8K para os seus assinantes, né? E isso é bem importante frisar. Ainda somos o único OTT do mundo que oferece conteúdo 8K para os seus assinantes. Então, acho que isso também é um passo muito significativo, muito emblemático em como a gente está tecnicamente à frente aí dos nossos parceiros e mantendo essa dianteira, né? Sobre 5G, assim, a gente vai observar uma explosão aí de soluções dentro do universo de 5G, né? Mais especificamente, e é uma das coisas que eu acho que vão fazer mais a diferença na vida da gente é a parte de Edge Computing, né? É o Data Center on the Herb, lá que eles falam, né? O Data Center na Herb. E o que é o nosso CDN? É Edge Computing, gente. A gente já tá embarcado. Já estamos à frente. Né? A gente só não chegou no nível da Herb, a gente ainda está no NOC das operadoras. Mas muito em breve, eu não posso ainda divulgar, mas assim, teremos novidades em relação a 5G e a nossa presença lá no Edge do Edge, né? Que é onde a gente chega com o servidor ali praticamente na boca da casa do usuário. Acho que esse futuro está sendo construído, está sendo trilhado, e a gente tem todas as fundações corretas, né? Todas as fundações que a gente já desenvolveu nesses últimos anos para estar muito bem posicionado nesse momento. Boa. Novidade tem por aqui, hein? Quando sair, voltaremos. Aí estaremos aqui trazendo mais um podcast. Mais um podcast, show de bola. Galera, poxa, começar a terminar, né? Então vamos lá, agradecendo aí a participação do Igor, tão generoso, trouxe aí pra gente essa visão super incrível do que é a construção de uma plataforma, do que é a construção de tecnologia, da visão de futuro e de agilidade. Cara, Igor, obrigado, cara. Valeu. Muito obrigado aqui. Meus amigos aqui, Leandrão, obrigado. Valeu, obrigado você aí. Jorjão, você é o cara, irmão. Valeu. Essa iniciativa aqui não seria possível sem nenhum de vocês. Essa iniciativa vai perdurar e vamos ter outros episódios. Aguardem que logo mais
todo o pessoal dá tchau aí, galera que tá no online, Carlinha, Rômulo, vamos todo mundo, Andréia, é isso aí, povo, que bom ter vocês por aqui e aguardem que vem coisa nova por aí. Valeu, um bom dia a todos e seguimos aí em diante. Um abraço, tchau.